Mas como a gente está falando do escândalo da graça e eu ainda vou ter mais 2 semanas para pregar, então eu acredito que Deus vai falar muito com a gente enquanto a gente se dispor a ter um coração ensinado. O tema da pregação dessa noite é a graça paradoxal. Depois você vai olhar no dicionário aí o que significa paradoxal, mas eu vou te dizer. É uma graça que choca, é uma graça que confronta. E você está aqui nesta noite exatamente para isso, para ser confrontado pela palavra do Senhor. Quando a gente cantou que ele não tinha pecado, e as pessoas pegaram pedras para atirar na mulher, nós cantamos aqui agora, e ele podia ter sido o primeiro a atirar a primeira pedra, mas ele não foi. Ele contrariou a vontade daqueles fariseus, daqueles legalistas, daqueles mestres da lei, para dizer, olha, se nenhum de vocês tem algum pecado, que atire a primeira pedra. Eu tenho certeza que eles saíram dali injuriados, porque eles foram confrontados com a verdade. Quem de nós pode atirar a primeira pedra se todos nós ainda pecamos? Nós somos santos ou pecadores, filhos? Santos! Você lembra do exemplo do pão? Um padeiro, ele faz pão todo dia. Mas você é um cara comum que faz um pão de vez em quando. Isso não vai te fazer um padeiro. O que eu quero te dizer? Que nós somos santos e não um pecadeiro. Por vezes nós cometemos sim um pecado, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca já está pecando. É uma realidade. Um dos apóstolos falaram, olha, se você pecar, olhe para a cruz. Olhe para o trono, porque lá tem um advogado para te sustentar. Mas eu estou escrevendo para que vocês não pequem. Então ele está nos ensinando a não pecar, mas dizendo, quando você tropeçar, não fique caído. Quando o seu filho, você que tem filho, levanta a mão aí quem tem filho. 10 meses. 10, 11, 12 meses o seu filho. De 9 para frente, o que ele começou a fazer? Levantar. Aí ficava aquela coisa, né? Levantar, mas ficava igual um estaca. Se parecia que ia, mas se fosse, caía. Mas ele deu o primeiro passo e caiu. O que você fez? Arrancou da chinela, enxerlepa nele, né? Porque ele tinha que andar e sair correndo. Foi assim que você fez? Vem cá, filho. Foi lindo o seu primeiro passo. Vamos dar 2 agora? Aí você prepara uma mamadeira do jeito que ele gosta, um bico, um brinquedo, põe ele distante, 3 passos de distância e fala, vem. Ele dá 1 passo e meio, e lá vai caindo, você pega ele de novo. Você não espera cair para você arrancar da chinela e dar-lhe uma chinelada, não. Você pegou ele enquanto ele caía para dizer, você vai conseguir. E a graça é exatamente isso que faz. Ela não diz, você caiu. Ela diz, ope, de pé que você vai conseguir andar. É isso que a gente fala. A gente fala caiu? Não, a gente fala pulou. Não é isso? Pulou. A gente não fala caiu. Trem, coisa. Por que a gente não fala? A gente quer que anda. A gente quer que dê 1 passinho, 2 passinhos, aí coloca a mãe num lado e coloca o pai. Aí normalmente, muitas das vezes, a mãe fica um pouco mais de tempo com os filhos. Não é regra, pastor, é o mais comum, tá? 60%. Daí ele começa a andar, aí você coloca a mãe lá, ó, o filho lá, a mãe aqui e o pai aqui. Vai, vem filhão, papai. Vem, filhão, mamãe. Aí para onde que ele vem? É o papai. A mãe. Porque a gente está incentivando ele a andar, ele caminhar, ele correr, ele brincar. A mesma coisa a gente faz quando cresce um pouquinho. Agora já não é andar mais, porque já anda, corre. Agora ele anda de bicicleta. Peraí, bicicleta é um trem mais esquisito que tem. É feito para cair. Um trem que parado cai. Como é que andando não cai? Aí a gente coloca o menino na bicicleta e fala, vai, trem, né? Segura, tem uma rodinha, tem 2 rodinhas, depois você tira uma, depois você tira as 2 e vai segurando. Segura, pai, não solta não. Segura, pai, não solta não. Na hora que ele fala, segura, pai, não solta não, o moleque já está lá na frente. Tô andando sozinho, pum, caiu, você corre, pega, não, pulou, filho, bora de novo. Bora para cima. Isso é graça. É isso que o Senhor está fazendo com você, é isso que o Senhor está fazendo comigo.
E é por isso que ela é paradoxal, é por isso que ela é um problema para as pessoas que não creem, é por isso que ela confunde aqueles que não têm a mesma fé que a gente, é por isso que ela confronta você que está sentado aí, por vezes você me liga e fala, pastor, mas do jeito que você fala, tá complicado viver, porque aí você está dando força para o pessoal pecar. Filho, não estou dando força para ninguém pecar. Quero te dizer, repetir a palavra de semana passada, olha, é o amor, é a bondade de Deus que te convence do pecado. É a bondade de Deus, ela se chama Cristo. Cristo é a graça encarnada. É uma realidade, nós precisamos viver o evangelho genuíno. Não tem um evangelho que é metade lei, um evangelho que é metade graça. Paulo estava falando com a igreja lá em Gálatas, dizendo, olha, quem ensinou vocês a fazer essa loucura? Que tendo sido salvo pela graça, agora querem fazer as coisas caminhando de acordo com o seu merecimento. Graça é dar um merecimento. Graça é o contrário de justiça própria. Ele é o justo e colocou a justiça dele sobre mim. Romanos 4, 3 ao 5, a Bíblia diz assim. Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e trabalhou muito e por isso foi considerado justo. Amém? Não, pula não. Abraão creu em Deus e trabalhou muito, isso lhe foi atribuído por justiça. Amém ou não amém? Não amém. Ele não trabalhou não. Está lá onde vocês estão. Opa. Volta para cá. Ele não trabalhou não, ele creu. O trabalho dele foi crer, quem trabalhou foi Jesus. E o mestre ele não dorme, ele ainda continua trabalhando. E a Bíblia diz o seguinte, olha, ele creu e por isso foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Aqui, a Bíblia está nos mostrando dois modos de vida. A Bíblia está nos mostrando modos de vida diferentes daquele que muitas vezes a gente entende como sendo normal. Ela está dizendo que para o trabalhador que trabalha, o salário ele é direito. Ele é um dever do seu empregador. Então nós temos o trabalhador que trabalha, mas nós temos um outro trabalhador que também não trabalhou. Esse que trabalha é aquele... O que trabalha... Vou colocar aqui, lá está. O que trabalha é aquele que muitas vezes chega mais cedo no seu trabalho, faz mais do que o patrão pede, é um exemplo de trabalhador, e quando chega no final do mês, o que ele faz? Dá-me o meu envelopinho. É meu direito, é seu dever. Eu mereço receber o salário. Mas a Bíblia diz que há um outro tipo de trabalhador, que ele não chega cedo para trabalhar, ele não trabalha direito, isso confronta, isso choca, isso é estranho muitas vezes. Mas no dia do pagamento, o que ele faz? Ô Senhor, eu sei que o Senhor é muito bom, mas o seu trabalho, eu não fiz não. Mas eu sei que o Senhor é bom demais. Eu estou crendo que o Senhor vai me dar o salário. É um paradoxo. Não pode. Aquele trabalhou para receber os 5 mil francos dele. Esse aqui não trabalhou não. E quando dá o dia 31 do mês, o dia 1º, ele abre a conta no banco para ver se o salário está lá. É muito descarado. Quero te dizer uma coisa, filho. A Bíblia diz que a graça não é para aquele que trabalha. Aquele que trabalha, ele não pode receber a graça, porque a graça é um favor para aqueles que não merecem. Mas aquele que não trabalhou, ele está apto para receber a graça se ele crê, porque ele entende que ele não merece. Ele não olha para si e fala, você tem que me pagar o meu salário. Ele olha para o Senhor e diz, Senhor, eu não mereço, mas o Senhor é um Deus muito bom. E foi exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que Abraão, ele creu em Deus. E por isso ele foi considerado justo.
Eu queria te dizer que a Bíblia há uma infinidade de leis, 613, a gente conhece mais os 10 mandamentos. Então vamos trabalhar com os 10 mandamentos que a gente conhece, que é o mandamento de Moisés. Então, para servir ao Senhor, para caminhar com o Senhor, eu preciso obedecer os 10 mandamentos, amém ou não amém? Para eu poder chegar na presença de Deus, para poder adorá-lo, eu preciso obedecer os 10 mandamentos, amém ou não amém? Para eu ser salvo, eu preciso obedecer os 10 mandamentos, amém ou não amém? Não amém. Para ser salvo, você precisa crer, porque os justos são aqueles que são salvos. E justificação é uma coisa que só acontece na cruz. Jesus ele foi para a cruz para que ele tomasse a nossa injustiça sobre ele, colocasse sobre nós a sua justiça. E isso é graça, é um favor que nós não merecemos. Hoje você está aqui na igreja, sexta-feira você está no GECEL, quarta você está no GECEL, quinta você está no GECEL. Cada um no seu GECEL de preferência. E agora nós podemos imaginar que nós somos merecedores de alguma coisa que ele faz, mas não. Não somos. E muitas vezes a gente olha para a nossa vida comum e sai da lei. Mas a gente gera as nossas próprias leis. Eu já falei isso com você várias vezes. E hoje eu vou te explicar por que eu falo isso. Preste atenção. Nós trabalhamos. Nós servimos a igreja. Eu, minha esposa, minha família. Meus meninos trabalham. Que vocês não imaginam o quanto trabalham. A minha esposa trabalha que vocês não conseguem dimensionar o tanto que trabalha. Eu posso citar o nome fácil de umas 10 ou 15 pessoas que ela pastoreia de muito perto. E ligam para ela e ficam 1 hora e meia, 2, conversando, sendo aconselhada. Mas eu queria te dizer, qual que seria a nossa paga como um trabalhador que trabalha? Uma igreja cheia, Jesus, afinal de contas, há alguns remanescentes que são loucos por Jesus como a gente, que entraram num grupo chamado Alvo, e cada um durante todos os meses entra com 200 francos para pagar o aluguel deste lugar. E cabe 250 pessoas, só tem 100 e poucas, Jesus. Nós podemos aumentar isso aqui e precisa crescer, afinal de contas nós estamos trabalhando. Essa é a lei que nós geramos para nós, eu trabalhei, por isso a igreja deve crescer. Talvez você é líder de GECEL, nós multiplicamos o GECEL agora recentemente, e aí você se esforça, manda mensagem, busca as pessoas. Você vai pegar hoje o nome dessas pessoas que estão aqui, vai ligar para elas, para que elas possam ir no seu GECEL durante a semana. E qual que é a paga muitas vezes que você quer? Você quer que o seu GECEL cresça, que ele multiplique, que ele tenha mais gente, porque é gostoso quando as pessoas que não conhecem Jesus, eles começam a ir no GECEL e começam a se apaixonar por Jesus. Você pode olhar aí para a vida do Mike, vai cair. Pois é, está lendo a Bíblia, interessado, faz pergunta, quer dizer, chegou no GECEL, estava assim, sem entender muitas coisas, mas Deus tem gerado nele um amor, uma paixão, algo diferente Deus tem gerado na vida dele. Então isso é apaixonante para aqueles que estão cuidando, para a Thalia, para o Felipe que cuidava dele. Então eu queria te dizer uma coisa, muitas vezes a gente quer uma paga por aquilo que a gente faz. Às vezes você, líder de GECEL, querendo que o seu GECEL cresça, que as pessoas sejam abençoadas, que é isso mesmo que a gente quer, a vontade é essa mesmo. Você combina com Jesus. Jesus, essa semana, 5h30 da manhã, eu vou levantar e é meia hora de oração para o Senhor abençoar meu GECEL. Para que é GECEL poderoso. A segunda-feira, quando deu 6h30, que você está fazendo? Dormindo. Na terça-feira, 6 horas você conseguiu levantar, fez uns 15 minutinhos de oração. Na quarta-feira, você acordou 6h30 de novo. Na segunda, você nem orou. Aí você orou 5 minutos enquanto você tomava uma ducha para ir pegar o ônibus. Na quinta-feira, você queria orar 5h30, mas acordou um pouquinho menos tarde do que os outros dias, orou mais 15, 20 minutos, chegou sexta-feira. Você veste sua roupa e fala, Jesus, estou cheio do óleo do Senhor, hoje ela vai quebrar tudo junto. Você fala isso. Aí, Jesus, estou enrolado hoje, porque nós marcamos um encontro, eu não fiz nada que eu tinha que fazer, e agora como é que o Senhor vai agir? Você está vendo que são coisas comuns do nosso dia, que nós vamos aplicando a nossa lei. Ah, pastor, eu não devo orar. Eu vou responder a sua pergunta com outra. Aliás, eu vou responder a sua pergunta com uma afirmação. Pare de respirar. Eu vou responder a sua pergunta, seu questionamento, com uma outra pergunta. Pare de comer.
Eu não estou dizendo isso. Nós temos que confiar no Deus que nós acabamos de exaltar aqui agora, não na nossa oração. A nossa oração não tem poder, quem tem poder é o Todo-Poderoso. A nossa oração não muda a vontade de Deus, a nossa oração muda a nós. Deus, ele tem um lugar para abençoar, e o lugar de bênção de Deus não é um lugar, é uma pessoa. É Jesus Cristo, é lá que ele abençoa. Então, quando nós oramos, nós conseguimos continuar em Deus, em Cristo. É por isso que nós somos abençoados, não o contrário. A Bíblia não diz que as mãos do Senhor estão encolhidas para não me abençoar, muito pelo contrário. Ela diz que elas estão estendidas para me abençoar, mas por que eu não sou abençoado? É porque eu não estou debaixo das mãos do Senhor, e a mão do Senhor, ficar debaixo da mão do Senhor, quer dizer, ficar em Cristo, filho, é lá que você deve ficar. Não é o seu jejum, não é a sua leitura que te abençoa. Ah, pastor, então eu não devo jejuar, eu não devo ler, eu não devo aprender. Não é isso que eu estou dizendo. O apaixonado por Jesus, ele vai jejuar não para Jesus dar um carro, uma casa, mas para que ele fale ao seu coração aonde ele deve estar, como ele deve fazer, para que ele transforme a sua vida. Nós estamos vivendo uma vida de transformação. Então, por isso que eu não posso apontar para a Luana e dizer, olha, Luana, você está errada nisso, nisso e naquilo, se você não consertar, você vai para o inferno. O evangelho que a gente prega, às vezes, por vezes, é até estranho. Porque falando isso, eu me recordo que muitos de nós, quando vai pregar para alguém, a gente fala da graça. Oh, Deus é maravilhoso. O amor de Deus é escandaloso. Deus é tudo da minha vida. E olha, Ele quer te abençoar. Ele quer tirar você de onde você está. É uma verdade. Eu tenho aqui ovelhas que caminharam com a gente durante um tempão e entrava e saía por aquelas portas sem mudança nenhuma. Mas hoje, quando você olha para ela e fala, dá um sorriso, filho. Ela dá um sorriso que entra dentro do seu coração. E nós pregamos o Deus da graça até a pessoa converter, mas quando ela faz alguma coisa, nós já pregamos o Deus da minha avó. Deus vai te castigar, hein? Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Não é assim que nós devemos agir no paradoxo da graça. Nós devemos apresentar o amor de Deus constantemente, porque é Ele que nos convence do pecado. Então, como que você faz, pastor? Eu falo, Luana, essa não é a caminhada da sua nova realidade. Da antiga Luana, isso é a normalidade. Mas da nova, da filha, ela não age assim. Ela age assim, ó. Bíblia dela. Nós pregamos de forma diferente. Nós não pregamos apontando para o inferno, nós pregamos apontando para o céu. Nós não pregamos olhando para o pecado das pessoas, nós pregamos apontando pela renúncia de Cristo naquela cruz que nos conquistou e que nos salvou, porque nós precisávamos, nós não merecíamos, mas nós precisávamos de um Salvador. E Ele atendeu o clamor que nós precisávamos de um Redentor, e Ele morreu naquela cruz. Por vezes eu faço minhas campanhas, minhas vigílias, e eu estou doido para ver com que trabalho. E aí, quando acabei a campanha, que era a conversão do meu filho, era o trabalho, era a casa, era o casamento. Aí temos para casar aqui, vai ter que fazer uma campanha bem poderosa. Tá bravo. Estou querendo casar uns aqui, mas tá complicado. Mas a gente acaba a nossa campanha. E a gente estende a mão, agora é meu direito. Você não entendeu o que é a graça. Você não tem direito. Mas Ele te abençoou muito mais do que você merecia. Muito mais além do que você pode pedir. Muito mais além do que você pode clamar. A bênção que Ele tem para você é muito maior e melhor e mais duradoura do que aquela que você está pedindo. Mas por que a gente pede e não recebe? É porque a gente pede mal. A gente pede para a gente poder aproveitar, peça para aproveitar com o Senhor, que você vai passar a receber, mas a gente pede de forma diferente, achando que se a gente orar muito, se a gente orar 6, se a gente fizer campanha, vigília, se a gente liderar onde é céu, se a gente abrir a porta da sua casa, da nossa casa,
Deus vai ser obrigado a nos abençoar. Ele não foi obrigado a te abençoar quando Ele te abençoou, porque a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. Então não tem bênção nenhuma que você possa pedir com a qual Ele já não te abençoou, filho. Fala um amém. Dê um glória a Deus, me ajuda a pregar. Aleluia. Na lei, nós olhamos para nós, aquilo que a gente faz para encontrar a Deus. Na graça, foi Deus fazendo para nos encontrar em Deus. A gente não tinha feito nada. E Ele já tinha feito algo poderoso para nos encontrar no meio do caminho, no tempo oportuno. Na graça, Ele trabalha. Ele trabalha, Yuri, sabe por quê? Para que você possa entrar no descanso. O descanso é Jesus. O dia que o Adão, ele descansou, aquilo estava apontando para Jesus, porque Jesus, Ele é o descanso. A Bíblia diz, olha, vinde a mim, vocês que estão cansados e sendo oprimidos. O cansaço, ele pode ser físico, ele pode ser psicológico, mas a opressão, ela aponta para uma opressão espiritual. Então, tanto o cansaço físico quanto o cansaço psicológico, Ele pode te abençoar e te tirar de lá, porque o fardo dele é suave. Mas a Bíblia diz que Ele também curava, Ele também libertava os oprimidos de Satanás, e essa é uma realidade do poder de Deus em ação nos dias de hoje. Se você está se sentindo oprimido, Deus está aqui para te entregar o fardo dele e tomar o seu fardo sobre ele. É uma noite de cura, porque aonde a graça se manifesta, a cura também se manifesta. Aonde a graça se manifesta, há salvação, há reconciliação, há perdão, há amor expressivo, há adoração, há generosidade. Há homens e mulheres que são incendiados pela palavra e pelo Senhor. Homens e mulheres que abandonam tudo para viver um novo de Deus. É uma realidade para a igreja, para o dia de hoje. E é essa palavra de graça, é um evangelho de graça que você e eu vamos anunciar pelos 4 cantos dessa cidade, para lá e para cá, dentro dos trens, dentro das escolas, dentro do trabalho, dentro das oficinas, dentro dos escritórios, porque essas pessoas precisam conhecer o Deus da graça. E o Deus da graça não julga as pessoas. Ele recebe todos nós exatamente do jeito que nós somos. Ele não precisa que nós mudemos, que nós merecemos para vir. Às vezes você entrou por dentro pelas portas imaginando que você não era digno de estar aqui. Se você olhar para dentro de si e da sua dignidade, então esse lugar precisa ficar vazio. Porque nenhum de nós somos merecedores de entrar na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que Ele abriu um caminho tão maravilhoso que nós podemos chegar com confiança no trono da graça. Confiando. Você vai chegando e vai dizendo, o Senhor é o Rei dos Reis, mas também é Abba Pai. O Senhor é o Senhor dos Senhores, mas também é meu Pai querido. E eu quero ir na presença do Senhor dos Senhores, mas sabendo que Ele é o meu Pai. É o meu Pai que eu estou dirigindo a palavra nessa hora. É com confiança de conhecer um Pai amoroso, um Pai que não Ele não perde tempo para te corrigir, não querendo que você seja abençoado, porque a Bíblia diz que Ele corrige aqueles que Ele ama. Se você está sendo corrigido, alinhado com o Senhor, entrando no prumo do Pai, é porque Ele te ama. Ele te ama. E nós temos alguns princípios, eram 3, mas eu só tenho 5 minutos para acabar, eu tenho 1 minuto e meio para cada um. Para que a gente confie no Senhor, como aquele trabalhador que não trabalha, mas ele crê. Abraão viveu 430 anos antes da lei. Ele não cumpriu lei alguma para crer e ter sido justificado. Ele foi justificado antes da lei, sem trabalho da lei. E você pode bater no peito e dizer, olha, eu obedeço às leis. Eu não mato, eu não adultero, eu não falo mentira, não faço mau testemunho. Mas Paulo diz no versículo 7 de Romanos, que é um mandamento que é bem complicadinho de não fazer. Eu acredito até que você até hoje não matou ninguém.
Mas não desejar coisa de ninguém é difícil, né? A gente precisa ser sinceros e honestos conosco mesmo. É impossível. Nós estamos falando de 613, mas a gente baixou para 10. São os 10 mandamentos. E alguns deles, que são exterior, talvez seja um pouco mais fácil, mas aquele que está dentro do coração é bem complicado. E a Bíblia diz que se você cometer um errinho sequer, é culpado de toda a lei. E o primeiro princípio é crer no Deus que justifica o ímpio. Filipenses 3, 8 e 9. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Paulo dizendo, todas as coisas que eram boas para mim, eu deixei de lado e agora eu considero lixo. Por quê? Para ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência da lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justo. Então Jesus, ele nos declara justo não por aquilo que nós fizemos, não por aquilo que nós faremos. Ele nos declara justo não pelo motivo de não pecarmos, pelo mesmo motivo que ele se fez pecado naquela cruz, pela mesma condição que ele se fez pecado naquela cruz, sem cometer nenhum ato pecaminoso. Ele nos torna justos sem nós cometermos nenhum ato de justiça, porque ele é o Senhor que justifica o ímpio. Então, por pior que você imagina, por pior que sejam os pecados que você imagina que cometeu, por pior que sejam os delitos que você imagina que você cometeu, eu queria te dizer, filho, Deus é o Deus que justifica o pior dos piores. Deus é o Deus que justifica os ímpios. Ele não é o Deus que veio para os sadios, para os sarados, para os santos. Ele veio buscar os doentes, aqueles que precisam da sua cura. E a cura de Deus é Jesus Cristo. E Ele está presente aqui nesta noite para te salvar. Porque nós não merecemos um Salvador, mas nós precisamos. Então, se nós somos justificados, não é por aquilo que nós fazemos, então por que da lei? É uma pergunta que fica. E você tem a cabeça pensante? Você precisa fazer essas perguntas para o texto bíblico quando você está lendo. As pessoas reclamam que eu fico mexendo no microfone quando eu estou pregando, e por vezes está baixo, por vezes está alto. Eu só queria me justificar. A mão, ela tem vontade própria. Eu queria que ela ficasse aqui. Mas enquanto eu falo, eu só consigo pensar em uma coisa. Aí ela faz o que ela quiser. Ela vai para lá, vai para cá, então me perdoe. Mas aguça os seus ouvidos para que você possa ouvir a palavra de Deus nesta noite. Então, por que Deus deu a lei se a gente não consegue obedecer, como eu acabei de dizer? Primeiro, quando Deus diz, não minta, Ele está dizendo, eu sou o Deus da verdade. Ele está mostrando o seu caráter. Quando Ele diz, não mate, é porque Ele é o Deus da vida. Ele está mostrando o seu caráter para que as pessoas possam conhecê-lo. E no livro de Gálatas, no capítulo 3, 24 e 25, a Bíblia diz algo tão poderoso. Você precisa acompanhar a linha de raciocínio para você não ficar perdido. Em outras palavras, a lei é o nosso guardião, em outras traduções é o aio, tutor, aio. Até a vinda de Cristo, ela nos protege até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Agora veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Quero te explicar. Primeiro ponto. Deus, quando Ele dá as leis, Ele está manifestando o seu caráter para nós, para a humanidade. Outro ponto da lei. Por que a lei? Porque a lei nos serve de aio, de tutor. E o que é esse tutor? O que é o aio? O que é esse guardião?
Esse guardião no passado era um escravo bem posicionado, que os chefes, né, viam ele bem, um homem diferenciado dos outros escravos, e ele servia de tutor para os filhos. Então ele conduzia os filhos para que os filhos não fizessem besteira. Então ele era a empregada, vamos assim dizer, ou o empregado que estava constantemente com os filhos, para que os filhos não fizessem besteira. E a lei é exatamente isso, é um guia, é um caminho, nos mostrando qual seria o caminho certo. Apesar da criança fazer muitas betises durante a sua vida, apesar de nós fazermos muitas besteiras durante a nossa vida, a lei serve de aio, de caminho, mas não serve de um caminho de salvação, porque a mesma Bíblia diz no versículo 3, no versículo 1 do livro de Romanos, algo tão poderoso que completa essa palavra, diz o seguinte: então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foram confiados toda a revelação de Deus. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus é fiel de maneira alguma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus, ele é verdadeiro. Então a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que nos conduz na lei do Espírito hoje. Hoje nós não vivemos mais a lei de Moisés, é a lei do Espírito. E a lei do Espírito, ela é luz, ela é amor e ela é vida. Então ela serviu de lei. No versículo 20 do livro de Romanos, no capítulo 3, a Bíblia diz outra coisa. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto nós somos pecadores. Terceiro ponto, por que da lei? A lei é o artifício de Deus para nos mostrar que nós somos pecadores. Até Moisés as pessoas pecaram? Sim. Mas elas sabiam que elas eram pecadoras? Não. Paulo está dizendo que foi a lei que denunciou o pecado daquele povo, foi a lei que denunciou o nosso pecado. Mas a lei, ela denuncia o pecado, ela não tem poder para salvar. Pense o seguinte, você sabe o que é contraste quando a gente vai fazer uma tomografia? Sim, não, sim. Quando você vai fazer uma tomografia, você toma um contraste. E ele vai facilitar que a máquina encontre alguma anomalia se a tiver. Então, digamos, para a gente poder entender, para ser didático, caso alguém for fazer uma tomografia e tem um nódulo e tome um contraste, o que aquele contraste vai fazer? Vai colorir aquele nódulo para a máquina. Quando a máquina passar, ela vai descobrir, vai mostrar que tem algo diferente. A lei serve como um contraste, apontando para nós que tem uma anomalia que está agindo em nós. Qual que é o nome? Pecado. Essa é a anomalia que está agindo em nós. E como que a gente sabe que é uma anomalia? Justamente porque a lei é quem mostra quem somos. É a lei que mostra que nós somos pecadores. Então a lei, ela vai agir como um contraste, mas a Bíblia ela diz, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho, que a boa notícia, é o poder de Deus para salvar. E qual que é essa boa notícia? É que o Deus Todo-Poderoso desceu à terra, se encarnou, viveu o seu caminho para se encontrar com a luz, com a cruz que era o meu lugar. E na cruz ele tomou o meu lugar. E ele me perdoou porque eu criei na cruz de Cristo. E agora ele vive, agora ele reina. E a Bíblia diz que nós reinaremos com ele porque nós cremos. Nós não somos os merecedores, mas ele nos amou primeiro. Então ele nos deu um favor que nós não merecemos. Então, meu filho, eu queria te dizer que nós somos justificados porque nós não temos justiça própria. Nós não somos aqueles que trabalhou e tem justiça própria para ir morar no céu ou para receber a salvação, muito pelo contrário.
Nós somos aqueles que não trabalhou, que enxergam o seu passado de perdição, de tormento, de coisas ruins, mas quando a gente encontra o Senhor, quando a gente encontra Jesus, a gente estende a mão e diz: Jesus, eu quero morar com o Senhor no céu. Não foi assim que aquele ladrão que se encontrou com Jesus nos seus últimos momentos, nos seus últimos minutos, disse: Jesus, quando o Senhor estiver lá, me leva para lá. Ele creu, ele não trabalhou, ele creu. E a Bíblia diz que nós precisamos crer no Senhor para aproveitar de todas as benesses, mas o maior benefício do Pai em nossa relação é a salvação mediante a graça do Senhor Jesus Cristo, que nós a conquistamos pela fé. Nós a possuímos pela fé. Não é por aquilo que fazemos, mas sim é por como nós cremos no Deus. Segundo ponto para a gente acabar, são 3, mas eu vou falar só mais um. Coloque toda a sua esperança em Jesus. Toda a sua esperança. Toda ela. A Bíblia fala acerca de um certo centurião que se encontrou com Jesus e falou: Jesus, em casa eu tenho um servo que está muito mal, está doente. O Senhor podia ir comigo e curar aquele homem. O Senhor podia ir comigo e abençoar aquele homem. E eu imagino Jesus querendo se mover para ir, o centurião fala para ele: melhor, Jesus, não vai não. Se o Senhor disser uma única palavra, se o Senhor enviar uma palavra, o milagre vai acontecer. Mas esse era um homem estrangeiro. Ele não era um judeu. Ele não tinha nascido na aliança de Abraão. Mas também tem uma mulher cananeia, que estava com a filha com grandes problemas, e ela encontrou com Jesus no banquete. Jesus estava comendo. E ela se joga em Jesus e diz: Jesus, eu estou com a filha doente, precisando de um milagre. Jesus fala com ela: eu só vim para aqueles que têm aliança. Eu só vim para aqueles que estão na igreja. Eu só vim para aqueles que estão no Gessel. Eu só vim para aqueles que são filhos de Abraão. Eu só vim para as ovelhas perdidas do judeu. Aquela mulher disse: Jesus, mas você sabia que os cachorrinhos, eles se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores? Porque essa foi a colocação de Jesus, chamando-a de cachorra. Mas aquela mulher, ela sabia de uma coisa: as migalhas da mesa do mestre, elas podem espancar todo o poder das trevas. Ela sabia que migalhas com Jesus, ela é mais poderosa do que o príncipe desta terra. As migalhas com Jesus, ela tem todo o poder, porque as migalhas não são migalhas, são poder de Deus agindo em nosso favor. Aquela mulher, ela não merecia. Dentro dela, ela sabia que ela não merecia. Dentro dos judeus que olharam aquilo acontecendo, eles sabiam que ela não era digna de estar conversando com Jesus. Talvez seja esse o seu caso na noite de hoje. Você olhando para dentro de si, dizendo: eu não sou digno de encontrar esse Jesus com esse amor tão poderoso, tão maravilhoso. Mas a graça, ela nos escandaliza também, porque nós olhamos para dentro de nós e vemos as nossas impossibilidades. Mas Jesus, ele foi para a cruz, para encontrar exatamente você, como encontrou aquela mulher jogada aos seus pés, dizendo: mulher, muitos são, grande é a sua fé. Se você está aqui nesta noite, ele também está aqui nesta noite. Eu queria te dizer, ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua história. E um pedacinho de Jesus compreende o Jesus num todo, porque ele não é pedaço de coisa. Ele é um ser, ele é alguém que quer se relacionar conosco. Ele te chamou aqui nessa noite para se relacionar com você, para abrir um relacionamento com você. Às vezes você está vindo na igreja com muita frequência, mas você não tem a convicção de salvação. Talvez você está aqui conosco há mais de um ano,
mas você ainda não crê que você foi salvo pelo Mestre ali naquela cruz. Talvez você esteja conosco há muitos meses, mas você não consegue olhar para aquela cruz e dizer: Ele me amou primeiro, e é por isso que eu amo. O seu amor, a sua bondade me convence dos meus pecados, e eu quero viver esse amor, viver essa graça. Então talvez seja essa a sua realidade no dia de hoje, um sem aliança, um bagunçado, um pecador convicto, uma pessoa que não cria nessa verdade, mas agora Deus está mexendo no seu coração, Deus está falando com você. Então é uma noite de transformação. Aquela mulher não saiu de perto de Jesus enquanto Jesus não a abençoou. Aquele homem não se retirou da presença de Deus, fixado em Cristo Jesus, enquanto Jesus não deu a sua palavra de vitória. Você não pode sair daqui nesta noite sem receber aquilo que o seu coração tem almejado, filho. Quer chamar o pessoal do louvor para cá? Aqueles dois estrangeiros, eles não mereciam. Eles eram o protótipo perfeito do trabalhador que não trabalhou. Já pode começar a tocar, tá? Eles eram o protótipo perfeito daquele homem que não trabalhou para receber, mas estendeu a sua mão para ser abençoado. Você não precisa merecer, você precisa crer. A graça, ela é contrária à justiça própria. Você não precisa emendar a graça de Deus com sua própria lei. Você precisa simplesmente crer. Abraão, ele creu em Deus e isso o justificou. Ele não trabalhou. Abraão não obedeceu às leis porque nem leis tinha. Coloque-se de pé. A lei é o aio, o tutor, para nos mostrar que nós não conseguimos nos relacionar com Deus mediante as leis, porque o prumo de Deus, ele é impossível de ser vivido por nós seres humanos. As exigências do Pai, elas são impossíveis de ser realizadas por nós mesmos, mas há um justo, há um que não pecou, há um que se dedicou ao Pai para reconquistar o homem caído. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, e ele está aqui, o Galileu. Jesus, o Filho do Deus vivo. Eu imagino na Trindade, eles conversando e Jesus dizendo: eu vou salvar a humanidade. Ele veio por causa de você. Ele não veio por causa do pastor, porque o pastor é mais santo, por causa do ministro de louvor, porque ele canta bem. Ele veio por causa dos perdidos. A lei aponta para nós, dizendo que nós não conseguimos nos salvar. Nós não temos condições de pagar o preço necessário, mas Ele pagou. Ele pagou o preço necessário para te justificar. E eu quero que você feche os seus olhos nesta noite. Eu quero te fazer um convite. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, eu quero te fazer um convite.